Boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora, meus queridos irmãos. Que bom entrar no seu lar mais uma vez. Que bom poder estar conectado ao seu coração, à sua vida. Que bom poder compartilhar essa caminhada com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro. Boa noite, Elzi, boa noite, Joelma. Boa noite, Maura. Boa noite, Pati, Magda, Magdantes. Boa noite, Rosa, um abraço, querida. Boa noite, Taizinha, Carlos. Boa noite, irmão. Boa noite, Neia, Dulcineia. Boa noite, Rivânia. Boa noite, Noemi, Érica, de Ribeirão Preto. Boa noite, Eduardo, Fabian. Boa noite, irmão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Lu. Ei, queridos irmãos, que bom que vocês estão aqui. Renata, Zé. Boa noite. Boa noite, Natal, terra da Gui Cavalcante. Boa noite, Maura. Boa noite, queridos amigos da Flórida. Um beijo para vocês. Boa noite, Bárbara, Lilian, Pati, Antônio, Tânia, Cacilda. Ei, coisa boa. Gente, sejam muito bem-vindos à nossa noite de hoje. Nossa penúltima live do ano, né? E que ano, quanta coisa juntos a gente aprendeu neste ano. Então foi uma live com gostinho de gratidão, uma live com gostinho de que tá todo mundo sentado numa mesa e de repente a gente vai compartilhar o pão e refletir sobre tudo que a gente aprendeu, sabe? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que tem muita gente já viajando, muita gente não vai conseguir entrar hoje. E Flávio, sim, marcamos a live minha e da Mayra, né? Nossa, né, gente? Nossa. Da nossa família toda do Barquinho e também os amigos que seguem a Mayra. Semana que vem, tá bom? Faremos a live junto com a Mayra, dia 27, né? A última terça-feira. Então, todo mundo aqui semana que vem, quem puder, também vai ser especial, né? Sejam todos bem-vindos aos amigos que estão chegando. Se tiver alguma pessoa chegando aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vinda. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Meus queridos, obrigado por tanto este ano, né? Que coisa boa, como a gente trabalhou, como a gente cresceu. E pensando nisso, que a gente resolveu construir essa live de hoje, né? A live de hoje, ela é um tema livre, né? Eu pensei em tantos temas, mas aí de repente vem um sopro da espiritualidade e fala assim, não é para fazer nenhum desses. É um tema livre, onde nessa live você vai ter a oportunidade de estar mais próximo das pessoas que compartilharam a navegação neste ano, né? E a gente só obedece, né, meus irmãos? Só obedecemos. Então, esse encontro de hoje, claro, tem um direcionamento, né? Eu pedi para vocês mandarem alguma reflexão, alguma fala, algum aprendizado, algum desabafo. Tem muita coisa que eu recebi, muita fala, muita frase, mas eu gostaria que ao longo da nossa live de hoje a gente trocasse, né? Eu vou deixar o bate-papo ligado, né? Para a gente ir conversando, eu vou conversar com vocês. Então a live de hoje é nossa, gente. Mais do que nunca é nossa, né? Todas são, mas hoje em especial. Nós vamos trocar, nós vamos refletir, nós vamos desabafar, nós vamos falar dos nossos aprendizados, né? Porque este balanço é muito importante. É muito importante a gente sentir que a gente está de fato de mãos dadas. Não é porque está cada um em cada canto do Brasil ou até fora do Brasil, né? Que a gente está desconectado. Pelo contrário, estamos juntos, né? Com essa conexão linda. E para a gente começar a nossa navegação de hoje, eu gostaria de começar com uma canção, né? Até a live que a gente fez, muita gente pediu essa canção e eu não consegui, a gente não deu tempo de cantá-la, né? Mas é isso aí, gente. Vamos lá. Vamos começar com essa canção
Nesse momento, eu gostaria de te convidar a esquecer tudo que se passa fora de você, a estar conectado por inteiro nesses próximos momentos que a gente vai viver juntos, a se permitir se abrir, a se permitir viver, se permitir chorar, se permitir sentir, se permitir se abraçar, se perdoar e, acima de tudo, se prometer uma nova caminhada a cada dia, inspirada por Jesus e pelo que Ele nos ensina a cada semana no nosso barquinho. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. E o mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. E o vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. Oh, só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. E o meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. Oh, só venço esse mundo se for em tua presença. E acalma o meu coração. Que assim seja, meus irmãos. Boa noite, meus queridos, boa noite a todos. Que bom poder contar com a sua presença aqui mais uma vez, nessa noite que a gente quase encerra, né, o nosso ano. Para quem não estava aqui ainda, na semana que vem faremos uma live, né, junto com a Mayra Rocha, nossa querida irmã, que aí sim, de fato, encerraremos esse ano, né, de 2022. Mas hoje é a nossa despedida, né? Hoje é a nossa conversa. Boa noite, Rica. Boa noite, Indira.
Um abraço, irmã. Boa noite, Érica, Cida, Gláucia, Lina, Deise, Milena. Um beijo a todos vocês, Roberta. Hoje, meus irmãos, nós vamos fazer uma live livre, né? Para quem também não estava aqui. É uma intuição que a gente teve, ao invés de trazer um assunto específico, a gente falar um pouquinho com vocês, né? Então hoje eu quero ouvir vocês. Aliás, eu vou ler e ouvir vocês, né? Então vocês fiquem à vontade para escrever o que vocês quiserem, o que vocês aprenderam, os desafios que vocês enfrentaram, né? É um momento da gente compartilhar o pão espiritual, né? Então é isso, né, que a gente gostaria de trocar. Então eu vou aproveitar aqui a deixa da nossa irmãzinha, né, Beatriz Sintra, que está falando que está com muita crise de ansiedade, que está com muita dor no coração, né? Então eu queria falar um pouquinho para vocês. Eu mandei, né, um direct, um direct não, perdão. Eu coloquei no story, né, para vocês falarem um pouquinho do que vocês queriam, e muita gente falou sobre isso, sobre a crise de ansiedade, né? Sobre esse movimento de ansiedade que tem vivido, e a gente sabe que muito dessa ansiedade é consequência do que a gente passou na pandemia, né? Aí a Flávia está falando que também, né, a ansiedade tem sido uma dificuldade na vida dela. E o que é a ansiedade, né? A gente fala assim que a ansiedade, ela é o excesso do futuro, né? É quando a gente tem a dificuldade de estar presente, tá? Mas eu tô falando isso não é para você se culpar ou do alto de um pedestal. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem a dificuldade, né? E é como a Beth colocou aí, ó, reconhecer o nosso verdadeiro tamanho é o primeiro passo para a gente aprender sobre essa questão da ansiedade. Hoje eu me recordava, né, de uma história que a gente contou em 2020 aqui, né? Que foi a história do beijo do Jorge, né? Não sei se vocês se lembram. Que o Jorge, ele era um morador, né? Uma pessoa em situação de rua, que frequentava com frequência, né, o grupo do Chico, em Uberaba. E era aquele tipo de pessoa que chegava no grupo e todo mundo tinha aversão, né? Todo mundo, entre aspas, né? Menos o Chico. Porque o Jorge, ele cheirava mal. Porque o Jorge falava muito perto das pessoas. Ele tinha um mau hálito imenso, né? E toda vez que o Jorge começava a falar, todo mundo se inquietava. Não tinha paciência de ouvir aquilo, né? Mas o Chico não. O Chico via no Jorge muito além da aparência física, muito além da matéria. Ele via no Jorge um grande espírito, né? E aí toda vez que o Jorge ia lá, o Jorge dava um beijo no Chico, nas duas faces do Chico, né? E aí ficava a marca do sangue nas faces do Chico, porque o Jorge tinha uma ferida que sangrava na boca, né? Não bastasse tudo, ele ainda tinha uma ferida crônica que sangrava, nunca cicatrizava. E o Chico ficava sempre com a marca do sangue, né? E ele nunca limpava na frente de ninguém, né? Para que aquilo não ofendesse o Jorge. E aí as pessoas que iam limpar o Chico, né? Ele falava, não, deixa, isso aqui é a marca do batom do Jorge, é o beijo do Jorge, né? E aí o que isso tem a ver com ansiedade, né? Calma que a gente chega lá. Quando o Jorge desencarnou, o Chico conta que Jesus, o Espírito de Jesus, veio buscar o Jorge, né? Pessoalmente. Por quê? Porque aquele era um espírito de tanta luminosidade, de tanta grandeza, que veio para ensinar as pessoas que estavam em volta dele, né? E era tão grande que o próprio Cristo vem buscar, porque o corpo não é nada. O corpo não é nada. E eu lembro de uma fala do Jorge que tem muito a ver com a ansiedade, porque a ansiedade tem a ver com o olhar, com o direcionamento do nosso olhar. E aí, quando o Jorge ia até o grupo da prece lá do Chico, ele chegava, né? O Chico sempre perguntava para ele, e aí, Jorge, como é que foi a viagem? Foi boa? E ele falava assim, tio Chico, a viagem foi uma beleza.
Aliás, a vida é uma beleza, né? E a vinda para cá foi muito boa, tio Chico. Ele falava: eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. Então olha para onde estava voltado o olhar do Jorge. Para as flores. E às vezes você vai estar do outro lado e falar assim: Eduardo, mas você romantiza demais a vida. Romantiza demais a vida? Ou será que é a gente que materializa demais a vida? E esquece de se conectar com o Criador através da criatura? Porque olha demais extrato de banco? Porque olha demais boleto? Porque olha demais doença física? Porque olha demais futuros planos que são nossos, mas você não sabe se os planos são de Deus. Então é a amplitude do olhar que fita aquilo que realmente importa. E então ele continua: tio Chico, eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho. E aí o Chico pergunta assim: e do que você mais gosta de olhar, Jorge? E ele respondia assim: eu gosto de olhar o céu azul, tio Chico. Porque às vezes eu penso que o Senhor Jesus está me espiando lá de trás de uma daquelas nuvens. E de fato estava. Porque Jesus está sempre nos sondando, como diz aquela canção, né? E nesse sondar, né, do Jorge, nessa conexão que ele tinha com o Cristo, ele nos ensina muito sobre a ansiedade, meus irmãos. Porque a ansiedade está diretamente relacionada à forma como a gente vê a nossa vida. Às vezes a gente pensa tanto, mede tanto, sofre tanto por um próximo passo. E esquece que o chão quem põe é Jesus. E se de repente você pisar ali na frente e não for o caminho, calma. As coisas vão se ajeitar. Né? A ansiedade muitas vezes é fruto da gente se esquecer de que viemos para este planeta com o nosso planejamento reencarnatório cuidadosamente adequado às nossas necessidades. Então, é como disse o irmãozinho aí, Inês, você é forte, vai dar conta, né? Mas se capacite para isso, se fortaleça para isso. Busque um auxílio, né? Para que você eduque esse teu olhar, minha irmã. Para que a ansiedade, a gente consiga controlá-la, não por uma fé cega. Pelo contrário, mas por uma fé sólida. Porque a partir do momento que eu conheço o meu Deus e eu me conheço como filho dele, que eu entendo quais são os meus potenciais, onde que eu preciso me aperfeiçoar um pouco mais, onde eu preciso me fortalecer emocionalmente, psicologicamente, eu não tenho medo do amanhã. Eu já usei uma frase aqui algumas vezes e ela parece estranha, mas ela é muito profunda. É uma frase de um livrinho chamado Arte da Guerra, que falava assim, se conhece a ti mesmo e conhece teu inimigo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. E quem é o nosso inimigo? Não somos nós? Então, se você conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, que é você mesmo, não precisa temer o resultado das 100 batalhas que virão. Porque, no fundo, é só matéria. E quantos de nós, nesse 2022, meus irmãos, passamos coisas que a gente nem sonhava? Nem sonhava, né? Bom, para contar um pouquinho para vocês, né, do que foi o 2022 para mim, né? A gente começou esse ano, né, com uma notícia maravilhosa de algo que a gente esperava por muito tempo, eu e a Monique, né? A gente não gosta muito de expor as coisas, mas acho que essa família aqui permite, né, que a gente faça isso com carinho e com respeito. Mas a gente esperou essa criança por 6 anos e meio. Né? A Monique e eu tentamos esse filho por 6 anos e meio. E a gente chegou ao ponto de que a gente tinha praticamente, não é desistido de ser pai no sentido material, né? No sentido genético, mas a gente já tinha até entrado na fila de adoção, né?
E aí, de repente, Deus falou assim, não, vocês vão ser pais, vão ser pais genéticos também, não só de coração, mas também de sangue. E de repente veio o Theo, né? E foi tão difícil, porque quando a gente ficou sabendo, quando eu fiquei sabendo, eu não acreditava, né? Eu lembro que foi um dia de manhã, que a Monique chegou, era 6 horas da manhã, ela tinha comprado aqueles exames de gravidez e aquilo já tinha dado negativo 200 vezes, né? E de repente ela chegou, mostrou o exame e falou assim, parabéns, papai. E jogou o exame em mim. E eu falei, para com isso, né? Não tinha acreditado. E ficou entalado. Até hoje eu não consegui desentalar esse grito, né? De gratidão, de gratidão, assim, o coração está extremamente grato. Mas a gente muitas vezes acumula na nossa vida tantos reveses e tantos nãos que a gente tem dificuldade de aceitar o sim, né? E hoje a vida nos presenteia com um sim. E eu até brinquei, falei que esse grito acho que vai sair no momento que eu estiver dentro da sala, né? Que eu pegar o Theo na mão, aí eu acho que vai chorar ele, vai chorar eu, vai chorar todo mundo ali. Mas é a vida. É a gente aprender a fazer dos nossos sonhos, a moldar os nossos sonhos. Não é porque o seu plano não saiu do jeito que você quer que a gente não pode redirecionar, né? Tem uma irmãzinha nossa que falou aí, né, mandou nas mensagens que ela está aprendendo a ressignificar, a reconstruir, porque muitas vezes os planos são como uma massinha que você molda de uma forma e aí você coloca no forno e não dá certo. Mas você tem a capacidade de refazer, sabe? Então é isso, meus irmãos, né? É isso. E aí a gente pensa assim, nossa, mas a nossa vida então é só gratidão, que final feliz, né? A chegada de um filho, que bênção. Mas a gente também vive reveses. Não é porque a gente está aqui direcionando ou guiando junto com vocês esse barquinho que a gente também não experiencia o sofrimento. E a gente sempre achava o seguinte, né? Como uma visão limitada. A gente falava assim, mas esse filho não veio ainda porque ele não está pronto pra gente, né? Mas aí, um dia, né, foi até a psicóloga da Monique que falou assim, falou, eu acho que talvez é vocês que não estejam prontos para ele, né? E isso fez tanto sentido, bateu no fundo da nossa alma. Então, às vezes, é nós que não estamos prontos para os nossos projetos. Não é o projeto que não está pronto para nós. E como é que a gente faz para estar pronto para ele, Eduardo? É se preparar, é amadurecer, é buscar a nossa melhor versão. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque você está aprendendo a se amar. Porque você cansou de uma versão que já deu o que tinha que dar. Porque você quer ir além. Porque você quer algo mais. E eu fiquei tão feliz essa semana e a semana passada, porque olha só o que aconteceu. Para vocês agora que escreveram falando que está sendo um ano difícil porque perdeu um ente querido. E está sendo difícil adaptar a nova vida. E não estar com ele. Quero dizer uma coisa para vocês. Não é o Eduardo que está falando, tá? Olha só. Tem 2 médiums que eu respeito muito. Não estou, pelo amor de Deus, desmerecendo os outros. Mas diante de tudo que eu já vi, desde criança dentro da doutrina espírita, tem 2 médiuns que eu tiro o chapéu pela seriedade do trabalho e o comprometimento e a responsabilidade na psicografia. Vocês sabem que quando eu falo isso é porque tem muita pesquisa e muita coisa que eu já vi. E esses 2 médiuns são o Júlio Carvalho, de Pratinha, do Instituto do Amor, e a Mayra Rocha, de Brasília, que é minha irmã, nossa irmãzinha. E o Júlio também é um irmãozinho querido que eu amo. Os 2 teve psicografia em Pratinha agora, faz uns 15 dias mais ou menos. Tinha mais de 1.500 pessoas. Uma pessoa recebeu uma carta de um ente querido que falava assim: mãe, continua assistindo às lives.
lá no julho. E essa semana, hoje, uma irmãzinha mandou uma mensagem para mim e falou assim: Eduardo, a gente assiste as suas lives, eu e minha mãe. E a gente tem uma irmã que já faleceu. E ela mandou mensagem falando assim que assiste junto com a gente as lives. Que também assiste às lives do Gibele, né? Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz. Não é por mim. Isso aqui para mim, número, se é 100 pessoas, se é 1000 pessoas, se é uma pessoa, eu não me importo. Mas sabe o que eu fico muito, muito, muito feliz? De saber que nesse exato momento, o seu ente querido pode estar assistindo a live do seu lado. E se une ao seu coração para aprender. E incentiva o teu crescimento. Então, quando eu falo para vocês, né? Olha, meus irmãos, eu sei que a saudade é uma dor que fere nos dois mundos, que é muito difícil a gente continuar a caminhada sem alguém materialmente falando, né? Fisicamente falando. Mas, quer estar perto dessa pessoa? Busca a sua melhor versão. Quando eu falo isso, não é da boca para fora. É porque os nossos entes queridos, quando eles desencarnam, eles têm um descortinar. Ó, aqui tá uma cortina, tá vendo? Ó, quando eu tô encarnado, muitas vezes eu ponho essa cortina na frente aqui, ó, e a minha visão fica turva. Eu consigo enxergar, tô vendo os coraçãozinhos subindo. Mas quando eu desencarno, essa cortina sai e eu enxergo as prioridades da vida. E eu torço como ninguém pro meu ente que ficou. E eu falo assim, minha mãe, meu filho, minha esposa, meu esposo, não perca tempo com coisas do mundo. Não perca tempo com coisas materiais. O pão é importante. O trabalho material é importante. Mas o foco da nossa encarnação é a bagagem do espírito. Então, por isso que quando o nosso ente nos vê envolvido num trabalho, e muitos encontram a força para o recomeço, depois de uma perda, no trabalho, muito em função da companhia do ente. Muito em função das novas companhias que angaria para si e da ressignificação dessa encarnação. Vocês entendem, meus irmãos? Eu sei que é difícil, tá? Sei que é difícil, mas é isso que acontece, tá bom? Bom, o que mais, meus irmãos? Vamos lá, eu vou lendo o que aparecer aqui na frente, tá? A Cláudia falou assim, que está muito triste porque a neta dela de 10 anos está na UTI. Já faz 6 meses e o coração dela está muito triste. Minha irmã, eu não faço ideia do quanto deve ser difícil para você. A sua netinha está lá já há 6 meses, uma criança de apenas 10 anos, né? Mas vamos lembrar, meus irmãos, que nessa vida o corpo apenas tem a idade. O espírito tem a necessidade. Este ano a gente experienciou uma situação muito difícil, que nos preparou ainda mais para ser pais. Mas foi muito difícil, que foi o infarto que o meu sogro teve. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Inclusive as orações de vocês foram maravilhosas para isso. E a gente teve a alegria de poder ter o meu sogro por mais um tempo nesse planeta, né? E eu me compadeço daqueles que não puderam. Mas o que eu quero dizer para vocês é que ainda está sendo um momento muito difícil. Muito difícil para todo mundo. Porque a gente tem que vivenciar como um novo formato de vida. E principalmente para o meu sogro. Porque era uma pessoa muito autossuficiente. Uma pessoa muito boa. Tem como um segundo pai. Mas tinha a autossuficiência dele e de repente se vê na necessidade de ser cuidado. E quão difícil é pra gente às vezes ser cuidado. Porque às vezes a gente pensa que está dando trabalho pro outro.
Porque às vezes a gente pensa que era melhor ter partido. Mas não. Sabe o que a gente tem que fazer? Eu falo assim, eu tenho que agradecer muito o meu sogro. Porque graças a essa experiência dele, eu pude aprender na prática o que a gente fala aqui na teoria. Porque teve um dia que eu estava no hospital posando com ele, e a cada 5 minutos eu tinha que virar ele para um lado, para o outro, para cima, para baixo. E ele gemia de dor. E aquilo, gente, vai dando uma coisa assim na gente, sabe? Uma angústia. Mas aí, em um determinado momento, era 3:30 da manhã. Eu em pé, no quarto de hospital, e ele gemendo, e a gente com uma sensação de impotência, sem saber o que faz. Naquele momento eu senti Jesus do meu lado. E eu virei para Jesus e falei assim, Jesus, a vida é sobre isso, não é? A vida é sobre esses momentos, não é? E ele falou assim, Eduardo, a vida é sobre esses momentos. São esses os momentos que a gente cresce, Eduardo. E são esses os momentos em que eu preciso que você entenda que eu estou aqui. E que seu sogro não está abandonado nessa dor, nessa angústia, sem o medicamento, por um acaso. É tudo visando e olhando para o espírito dele. E você está tendo a oportunidade de também lapidar o teu espírito ao cuidar dele. Então agradeça essa oportunidade e faça o seu melhor. E é isso, meus irmãos. Então, minha irmãzinha querida, olha aqui quanta gente falando. Eu cuidei do meu esposo 16 anos, a outra irmã com a netinha há 6 meses. Esses espíritos que vêm com essa missão de muitas vezes durante a existência permitir-se ser cuidado, são espíritos pelos quais a gente tem que ter grande gratidão. Eu sei que dá trabalho. Eu sei que dá. Tem pessoas aí que cuidam há anos de pessoas. E às vezes tem que renunciar à própria vida para poder cuidar. E é lindo que isso se faça. É importante que a gente se cuide para isso também. Mas entenda o quanto isso é um processo. Um processo de embelezamento espiritual. Para quem é cuidado, que é forçado a deixar o orgulho de lado. E para quem cuida, que muitas vezes está cuidando de um inimigo. Entende? Que muitas vezes está cuidando de alguém que matou, que feriu, que prejudicou. E naquele cuidar, os laços se fazem e os espíritos se unem. Entende, meus irmãos? Quando tiver difícil, olha de cima. Olha de cima a situação e agradece. Porque o que são 10 anos na Terra, o que são 20 anos na Terra, o que é um mês no hospital, perto da eternidade da vida. Eu tenho certeza que essa experiência que meu sogro passou e ainda está passando, pode ter sido a cereja do bolo da encarnação dele. E nos preparando para muita coisa que a gente sabe que ainda vem na nossa vida, né? Todos nós sabemos que passaremos por esses momentos. A questão é o que eu vou aprender com esse momento, né? Mas é isso. Tânia. A Tânia falou aqui, né? Edu, acompanhei o meu filho em coma e me senti tão impotente vendo aquele sofrimento. No fim das contas, Tânia, quem de nós somos potentes, né? Para decretar o começo ou o término ou o que se acontece na vida. A potência é toda de Deus. Claro que a gente pode facilitar ou dificultar que se cumpra o combinado, né? Mas quando a gente entende que os planos são deles e não nosso, a gente para de se preocupar tanto com essa questão de potência. Por que a gente se sente impotente? Porque não está na minha mão, eu não tenho poder sobre isso. Mas quando que a gente teve? Quando? Nós sabemos?
o dia de amanhã? Sabemos o dia de hoje? Quem de nós amanhã vai acordar com saúde? Vai acordar andando? Vai acordar falando? Nenhum de nós sabe. Então é o hoje, né, meus irmãos? É o hoje. A dor traz um grande aprendizado, né? Mas é isso, meus queridos. O que mais que a gente pode conversar? A vida tem os momentos difíceis, né? Mas sabe, eu fico pensando uma coisa. Nenhum de nós é poupado da dor. Sabe por quê? Porque Deus, ele não prefere um filho ao outro. Porque se ele preferisse, se ele gostasse mais da Maria do que do José, então a Maria experimentaria a dor e o José não. Não é o contrário, Eduardo? Não é o contrário. Porque justamente ele permite a dor porque nos ama. Porque é a dificuldade que nos convida ao crescimento. E é por isso que ele não nos poupa da dor. Porque ele vê a dor como um adubo que fortalece a semente. E não como uma foice que decepa a flor da alegria na nossa vida. Essa semana eu estava cuidando do meu jardim, né? Eu tenho uma roseira linda que eu ganhei de uma irmãzinha querida, a Lívia, lá do Primavera, que cuida junto com a gente, trabalha junto com a gente. Ela deu uma roseira linda, eu nunca vi uma roseira que floresce tanto. E eu observei uma coisa. Quando essa roseira dá muita rosa, de uma vez, aí ela fica um tempo sem dar e parece que ela não vai florir mais. E aí o que é que acontece? Quando eu vou lá e corto os galhos das flores já quase morrendo ou já está despedaçando, logo parece que ela concentra toda a energia e floresce o dobro de antes. E a vida é assim. E a dor é assim. A dor é a tesoura que poda a flor muitas vezes da nossa vida. A gente pensa que podou a flor da alegria e que a gente está condenado agora à tristeza e à angústia, a uma vida sem sentido. Mas na verdade, aquilo está fazendo com que a gente reserve e guarde energia suficiente para florescer em dobro no futuro, se a gente compreender o porquê da poda. O porquê da poda. E muitas vezes para isso é preciso fazer como uma irmãzinha nos citou. É preciso resgatar as nossas raízes espirituais. É preciso olhar onde foi que a gente se perdeu. Porque por vezes a gente se perde. Eu às vezes posso me perder. Não é verdade? Em que momento eu materializei uma vida que é espiritual? E como eu vou espiritualizar novamente uma vida que é tão somente passageira? E aí é nesse encontro. Primeiro consigo, depois com Cristo, que a gente vai conseguir fortalecer as nossas raízes novamente e florescer. Porque é o ciclo da vida. A primavera sempre vem, não é verdade? É isso, meus irmãos, né? O que mais, meus queridos? Muita gente falou também sobre a gratidão, né? De ter encontrado esse barquinho. Muita gente agradeceu. Muita gente falou sobre a alegria de ter conhecido a doutrina espírita, né? Bom, vocês me conhecem e vocês sabem que a última coisa que eu sou é proselitista, né? Proselitista, essa palavra bonita e difícil, que eu aprendi também não faz tanto tempo, é a pessoa que tenta convencer o outro a se tornar da sua religião, né? O espiritismo não é proselitista, por isso que o Eduardo também não é. Mas eu não posso negar para vocês o conforto e o consolo que essa religião nos traz. De saber que aqui é só uma escola. E de saber que
a vida da gente, meus irmãos, esse ano eu aprendi uma coisa muito importante. Acho que foi a coisa mais importante que eu aprendi esse ano. É que a vida da gente não é feita de capítulos. E nem é feita de parágrafos. A nossa vida é feita de frases. Sabia? Porque uma coisa muda muito rápido. O jeito que você escreve uma frase, a da frente já muda. Então, não é sobre a quantidade de frase. É sobre o cuidado com que você lê cada uma delas. Eu não sei qual é a frase que está escrita nesse momento na sua vida. Eu não sei. Talvez seja a frase da gratidão por um projeto que deu certo. Talvez seja a frase da angústia por o término de um relacionamento. Talvez seja a frase da dor da partida de um ente. Mas eu sei que toda frase é escrita com o lápis do amor de Deus. Porque todo livro é feito para ter um final feliz. Todo livro é feito para ter um final feliz. O número de páginas que existirão dentro desse livro até chegar neste final, aí depende de mim e de você. Vai depender de nós dois. Mas que todo livro é feito para ter um final feliz, isso é. E quanto mais a gente aceita, entende e vivencia o processo de cada frase em nossas vidas, sem a pressa de ter que passar para o próximo parágrafo seguinte, sem ter internalizado que aquele momento quer me ensinar, quanto mais eu faço isso, melhor escritor da vida eu me torno. Mais interessante fica meu livro, de vivê-lo, de escrevê-lo. Entende? E é isso, meus queridos, né? Eduardo, deixando um pedido, poste mensagens pequenas em vídeo no Instagram. Minha querida, eu queria muito, viu? Eu preciso mesmo retomar isso. Mas tem sido momentos da nossa vida que tem nos demandado tanto de tempo, em tantos aspectos, que eu não tenho conseguido ter tempo, né? E é uma coisa interessante até falar isso, né? Porque a gente também tem que aceitar o tempo da nossa vida sem se culpar, né? Quantas pessoas que eu tive que deixar de atender muitas vezes, quantas campanhas que eu tive que deixar de fazer, simplesmente porque às vezes a gente não tem tempo. E a gente também tem que aprender a dizer um não libertador, né? Porque dizer não muitas vezes é humildade. Humildade não é a gente se julgar pequeno e nem grande, é saber exatamente o nosso tamanho. Porque muitas vezes eu tive que recusar convites, tive que recusar gastar um tempo mandando uma mensagem, porque a minha esposa precisava de mim, porque os meus pais precisavam de mim, porque o meu sogro precisava de mim. Então, assim, a gente tem que equilibrar tudo na nossa vida. Eu sei que eu tô devendo umas mensagens aqui, e eu de vez em quando sinto um puxãozinho de orelha, né? Mas a consciência também está tranquila de que eu busquei fazer o meu melhor. Mas eu prometo, tá? Que eu vou fazer uma mensagem de Natal. Prometo. Faz tempo que eu não mando uma mensagem. E eu prometo. E obrigado, minha irmã, por você ter sugerido isso, porque despertou em mim aí a certeza de que eu preciso, né? O Ranieri falou aqui, amai-vos e instruí-vos, o tempo concorre com os nossos interesses. É verdade. E é verdade também que cada escolha que a gente faz é uma renúncia, né? Por isso que é tão importante a gente saber escolher. Quando você escolheu estar aqui, esses mais de 400 corações, você renunciou a alguma coisa. Alguma coisa você renunciou. Ou você podia estar vendo sua série, ou você podia estar com seu marido, ou você podia estar com seus filhos, ou podia estar... então quer dizer que eu devia estar com os meus filhos? Não estou falando isso. Estou falando que talvez você entrou aqui hoje, e como você tem entrado todas as terças, porque você percebe que nessa uma hora que você fica aqui, você está se tornando uma mãe melhor para eles, uma esposa melhor para o seu filho, está se tornando uma funcionária melhor,
está se tornando um ser humano melhor. É uma escolha que demanda uma renúncia. Às vezes é um prazer, né? Mas é isso, meus queridos, né? Deixa eu ver se alguém mais escreveu alguma coisinha aqui. O que tá escrito? A Monique também tá aqui do lado, ela vai me socorrendo aqui. Ah, você tá com ela aí para ler? O que aconteceu da Rita? Eduardo não conseguiu perdoar meu marido. Foi algo por erro médico. E pior, você não sabe, fui eu que arrumei o médico. Tá, a Rita tá falando, né, Rita Braga, que o marido dela foi a óbito por erro médico. E ela não consegue se perdoar, porque foi ela que arrumou o médico, né? Tá. Rita, querida, quem dá a vida, quem tira a vida, não somos nós. Não somos nós. Né? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: se liberta dessa culpa que não é tua. Não é tua. Aliás, não existe culpado. Porque muitas vezes também o médico que erra, ele se permite um instrumento do destino, do planejamento, para que aquele erro trabalhe a favor do cumprimento de um planejamento encarnatório e ao mesmo tempo em que é uma grande prova para ele. Você entende? Às vezes ele aceitou a missão de que seu marido tivesse o desfecho material pelas mãos dele, porque sabia que aquilo ia trabalhar muito o orgulho dele, ia trabalhar muito o despertar espiritual dele, porque eu imagino o quanto deve ser difícil a gente conviver e repousar nossa cabecinha no travesseiro sabendo que um irmão faleceu por conta de um erro nosso, né? Essa situação só se resolve se você olhar a todos com amor. Todos que estão envolvidos nela. A começar por você. Se olha com amor, minha irmã. Porque você não teve culpa nenhuma. Aliás, culpar do quê? Da morte? Se a morte é um processo natural? Culpar o médico? Culpar o seu marido? Culpar Deus? O que a gente faz com a culpa? A culpa é um veneno. A culpa é uma corrente que aprisiona a nossa vida e nos impede de seguir. E eu tenho certeza absoluta, minha irmã. Olha aqui no meu olho. O que seu marido mais quer é que você siga. Sem buscar culpados. Nem você, nem médico nenhum, nem ninguém. Tudo que tinha que se cumprir, se cumpriu, minha irmã. Vá em frente. Ressignifique. Dê sentido a essa partida do seu marido. Se transforme em alguém melhor. E toda vez que tiver um gesto que conspirar para isso, ofereça ao seu marido. Liberte esse médico dessa culpa também. Ora por ele. Deve ser difícil para ele também, assim como é para você. Espero que você entenda com profundidade a verdade das palavras que eu estou te dizendo, viu, querida? E todos aqueles também que se sentem culpados, eu recebi várias mensagens dos entes queridos que faleceram por Covid, que a pessoa fala assim, mas fui eu que passei. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte, se cuidar, se proteger. Mas é mais uma vez o que eu vou dizer. Quem tem o dom de tirar a vida não somos nós. Quem tem o dom e o momento e quem escreve o planejamento reencarnatório e assina embaixo não somos nós.
A gente simplesmente entra em acordo. Acorda com o que está proposto. Mas Deus é quem conhece, viu? Deus é quem conhece. É isso, meus queridos. Eu acho que é mais ou menos a mensagem que a gente gostaria de passar, né? Na noite de hoje. A gente acaba falando um pouquinho, né? Sobre essa questão de culpa, sobre essa questão de peso, que tem a ver também com a falta do olhar espiritual, né? Do olhar de cima. E eu não tô te julgando não, viu, minha irmã? Porque quem sou eu para falar alguma coisa, né? A gente tá aqui apenas para nos amparar e nos apoiar durante esse percurso da vida, né? Então eu espero que você encontre seu apoio, seu amparo, viu? Se está muito difícil no plano espiritual, eu peço para que você procure também um auxílio psicológico, que pode te ajudar bastante também a lidar com isso, viu? E vamos entrar em preces por você, pode ficar tranquila. Meus queridos, eu acho que é isso, né? Nosso bate-papo de hoje. Eu acho que a gente, muitas vezes, o que serve para o outro, a experiência do outro, a gente se vê nela. Então, os casos que foram trazidos aqui por vocês, com certeza são casos que serviram para todos nós, inclusive para mim, tá bom? Semana que vem, vamos fazer a live junto com a Mayra, né? Na terça-feira. Ainda estamos escolhendo o tema. A Mayra está descansando essa semana porque foi bem puxado para ela, né? As psicografias e tudo mais. Mas semana que vem temos um encontro especial. Então estejam conosco, né? Passou rápido, né, Rita? Passou rápido demais. Vamos cantar? Vamos cantar uma música? Pra gente ir repousar. Se você assistir aqui depois, para você ir serenar, refletir seu coração. Hoje a gente falou então sobre a questão da ansiedade, né? Sobre essa importância da gente olhar lá de cima, como Jorge olhava, conectado com a divindade. Hoje a gente falou sobre a questão da culpa. Hoje a gente falou sobre a questão da necessidade do desapego, de permitir que Deus faça os planos dele e de entender que estamos sempre sendo tutelados por ele, né? Então, é isso, meus queridos. Que bom. Uma música de Natal? Nossa, será que eu lembro alguma música de Natal? Vamos lá. Hã? Ah, é linda, né? Monique sugeriu uma aqui, linda. Faz tempo que eu não canto ela. Essa música, acho que ela traduz todo o espírito, né, do que de fato é o Natal. De onde está Jesus e como entrar em conexão com Ele. Ela chama-se Um Jantar para Jesus. Presta atenção nessa letra. Convidei Jesus pra jantar lá em casa. Preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito, tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta. Alguém bateu a porta, corri atender. Era um mendigo, estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer. Eu pensei agora, o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço, ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer.
Muito obrigado, que Deus te abençoe, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se estava tudo no lugar. De repente bate a porta outra vez. Pensei, é Jesus que acabou de chegar. Presta atenção. Quando eu abri, vi uma criança toda maltrapilha e de pé no chão. Seus olhos pediam, além da comida, que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso ela me agradeceu. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz amor em seu coração. E agora? Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou pro frango e eu lhe disse coma, e me espantei quando ele disse não. Ainda confuso disse, meu senhor, lhe fiz um frango inteiro, mas vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu explicasse, olhando em meus olhos, começou a falar. Estou satisfeito com as 2 coxas deste frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta 2 vezes, estava com fome e me alimentou. Tudo que tiver aos pobres e pequenos o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz amor em seu coração. E é isso, meus queridos. Quer ter Jesus perto de você nesse Natal? Ofereça um gesto de amor a um desses pequeninos, um desses que, como o Jorge, a gente olha com desdém. Talvez ali esteja um espírito que vai ser buscado pelo Cristo e vai orar por nós. Um beijo no seu coração. Muito obrigado por esse encontro nessa noite. Eu espero que tenha contribuído e que tenha te feito refletir um pouco mais sobre cada passo dessa caminhada breve chamada de vida. Um beijo na sua alma. Até semana que vem, na terça que vem, um encontro junto com a Mayra. Fiquem com Deus.